Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Estamos mais uma vez reunidos no Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para a nossa reunião virtual. Pais e mães, as aulas da pré-mocidade e da evangelização continuam sendo disponibilizadas no canal do YouTube SEAC Birigui Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos relaxar nossos corpos e nossas mentes e nos concentrar, pedindo o amparo espiritual a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para que sejamos auxiliados e orientados nesta noite sublime, onde vamos estudar a doutrina espírita para compreendermos os ensinamentos e colocá-los em prática em nossos lares, em nosso trabalho e no nosso convívio diário. Que sejamos abençoados pelos protetores desta casa, Felício Lucchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, que estão sempre ao nosso lado, nos guiando, nos acolhendo e iluminando nossos caminhos. Que vocês que estão nos assistindo, seus familiares e amigos, onde quer que se encontrem neste momento, recebam nosso abraço fraterno e vibrações de paz, amor e esperança. Que sejamos envolvidos por um manto divino e possamos confiar cada dia mais na espiritualidade superior que nos possibilita nos disciplinar e buscar um norte em nossas vidas através da renovação moral, também chamada reforma íntima, modificando para melhor nossas atitudes em relação aos nossos irmãos, tendo vigília de sentimentos, pensamentos e ações, e praticando a caridade e a fé raciocinada. Que os médicos espirituais derramem sobre nossos corpos e nossas mentes o medicamento que tanto necessitamos. Que os enfermos hospitalizados ou em seus lares recebam o lenitivo espiritual para o alívio de suas aflições e a cura de seus males. Que os profissionais de saúde tenham preservadas suas forças físicas e mentais nestes momentos de dor. O amor opera milagres e a prece, cheia de fervor e humildade, é capaz de remover montanhas. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje teremos a palestra do Dr. Paulo Perry de Carvalho, e o capítulo a ser apresentado é o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Muito obrigado, Gisele. Mais uma vez gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos no Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui, uma casa por quem eu tenho grande afinidade, grande respeito, e onde minha família bebeu desta fonte a água para que pudéssemos seguir a doutrina espírita.
Como a Gisele disse, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós teremos o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ou os brandos e pacíficos. E Kardec, no início deste capítulo, ele coloca alguns versículos constantes no Sermão do Monte, que falam o seguinte: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nesses dois versículos do Sermão do Monte, o Cristo estava mostrando a necessidade de nós termos a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência no nosso relacionamento interpessoal. E fez disso realmente uma lei, porque quando nós temos um relacionamento tranquilo, um relacionamento saudável com o nosso próximo, nós conseguimos realmente semear algo de bom no coração da criatura. Mas Kardec também coloca um outro ponto importante que foi citado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que fala o seguinte: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho. Assim, nós vamos ver que o Cristo, ele dava uma conotação bastante importante também à palavra, à forma em que nós nos comunicamos com o nosso próximo. E o que significa a palavra raca? A palavra raca, citada por Mateus, era um termo utilizado entre os hebreus, considerado um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, e que se pronunciava cuspindo e virando a cabeça de lado, ou seja, humilhando aquele para quem a pessoa estava se dirigindo. E Jesus, então, com esta citação de Mateus, ele condena a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês de que alguém possa usar contra os seus semelhantes. Assim nós vemos, dentro da brandura, da mansuetude, da afabilidade, nós temos neste relacionamento, na troca de palavras, no diálogo que nós vamos travar para com o nosso próximo, uma responsabilidade bastante grande. Agora, Kardec, dentro deste capítulo, quando ele faz as considerações a respeito desses versículos, ele faz uma pergunta: em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? E dentro das suas colocações, ele responde dizendo que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Portanto, todas as vezes que nós nos relacionamos de uma maneira ofensiva para com o nosso próximo, nós estamos ferindo a lei maior, que é a lei da caridade, que nós devemos ter para com o nosso próximo. E aí nós vamos ver que existe uma outra situação em que nós precisamos buscar o entendimento, que é justamente fazer a aplicação destas passagens no nosso dia a dia. E nos dias atuais,
quais são as situações que essas lições do Cristo podem ser aplicadas? Porque nós precisamos entender que o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é a interpretação de passagens contidas no Novo Testamento, passagens ditas pelo Cristo e escrita pelos diversos evangelistas, ali contém verdadeiramente um manual de relacionamento interpessoal. Não adianta nós estudarmos o Evangelho literalmente, nós precisamos interpretar as suas lições, a sua mensagem, e fazer com que ela seja aplicada no nosso dia a dia. Portanto, onde que nós poderíamos aplicar no nosso dia a dia a brandura, a mansuetude? Com quem nós poderíamos aplicar? Nós não podemos nos esquecer que os planetas, eles seguem um ciclo evolutivo. Então nós temos os mundos primitivos, nós temos o mundo de provas e expiações, nós temos o mundo de regeneração, nós temos os mundos felizes e os mundos considerados puros. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações, que é a situação atual do nosso planeta, onde ainda o mal e a violência predominam sobre o bem. Portanto, nós vamos ter encarnados neste mundo de provas e expiações espíritos que têm que expiar suas faltas e, ao mesmo tempo, passar por determinadas provas para que ele possa testemunhar tudo aquilo que ele tem de aprendizado ao longo de suas existências. Assim, nós vamos ver que dentro deste mundo, que é recoberto muitas vezes por ondas de violência, que são estampadas na mídia, que explora de uma maneira bastante comercial esse fato de violência que existe na nossa sociedade, nós temos, segundo a antropologia, a psicologia, a sociologia, basicamente 5 tipos de violência. A violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Quando nós vamos colocar a mensagem do Cristo dentro dessa classificação, nós vamos encaixá-la como sendo uma violência psicológica e também uma violência moral, já que uma palavra mal colocada, ela é capaz de humilhar, é capaz de insultar, é capaz de provocar o isolamento de pessoas, é capaz de provocar perseguições, ameaçar criaturas, caluniar, injuriar, difamar. Então nós temos que a palavra que nós vamos ter para com o nosso próximo, a palavra descortês, ela se encaixa justamente nesses tipos de violência, na violência psicológica e na violência moral. Com relação a esses 2 tipos de violência, nós vamos encontrar que a mulher, a criança e o idoso são os alvos mais comuns. E nós temos a violência psicológica, que é uma violência de pessoa para pessoa, que são ações que vão causar danos emocionais, diminuição da autoestima da pessoa, ou mesmo prejudicando e perturbando o desenvolvimento da mulher, da criança e até mesmo a espontaneidade do adulto. Portanto, nós vamos ver que a violência psicológica, ela é caracterizada por essa ameaça, constrangimento, humilhação, insulto, calúnia, que podemos ter para com o nosso próximo em casos de desequilíbrio. Então nós vamos ver que a mensagem do Cristo falava sobre esse tipo de violência, a violência psicológica, a violência moral, que hoje é classificada pelas ciências humanas como sendo algo bastante grave e até mesmo um crime que nós estaremos provocando contra as pessoas.
Mas nos dias de hoje nós temos um outro tipo de violência, uma variação da violência psicológica e da violência moral, que é a violência cibernética, onde a calúnia, onde a perseguição, onde todo constrangimento que se impõe às pessoas não necessariamente vão ocorrer pessoalmente. Hoje nós temos esse tipo de violência via internet, via mídia social, fazendo com que realmente essa tecnologia, que deveria ser utilizada de uma forma útil, de uma forma saudável, muitas vezes ela é utilizada de uma forma malévola, que visa prejudicar e agravar muitas vezes a condição emocional das pessoas que são alvos dessa violência. Então nós vamos encontrar a mensagem do Cristo atualizada nesse contexto que a psicologia, a antropologia, a sociologia nos dá, que é de violência psicológica e violência moral. Assim, nós vamos ver que esta equivalência, ela é verdadeira e nós, espíritas, precisamos entender a necessidade de utilizarmos todos esses recursos que nós temos, tanto o recurso que é feito por meio da mídia, como também no relacionamento interpessoal, de uma maneira amável, de uma maneira carinhosa, para que a gente possa realmente desenvolver nas criaturas com quem nós estamos nos relacionando um equilíbrio psicológico, um equilíbrio emocional. Agora, dentro da doutrina espírita, nós precisamos entender o quê? Entender que tudo isso acontece justamente porque nós, como seres humanos, como espíritos reencarnados, somos verdadeiras usinas de energia. Uma energia que ela é transmitida de mente para mente por meio das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Portanto, tudo aquilo que a gente faz, até mesmo silenciosamente no nosso pensamento, ou quando nós materializamos nas palavras ou nas atitudes, nós estamos gerando energias com a qualidade que é determinada pela nossa vontade e pelo sentimento que nós estamos colocando naquele pensamento, naquela palavra, naquela atitude. Portanto, nós podemos ajudar, nós podemos nos tornar focos de auxílio ao próximo, se utilizarmos bem de todos esses nossos atributos. Nós vamos encontrar que isso realmente é uma verdade pelas pesquisas que são feitas com relação à energia que nós geramos. Então, nesta pesquisa da doutora Thelma Moss, da Universidade da Califórnia, ela mostra duas kirliangrafias. A kirliangrafia que está do lado esquerdo da tela nos mostra uma situação em que não existe luminosidade. E do lado direito, nós vemos uma situação em que existe luminosidade. O que seria aquela primeira do lado esquerdo? A primeira do lado esquerdo está mostrando o estado emocional do momento daquela criatura, que era um estado de um sentimento negativo, de um sentimento ruim. Portanto, ela não emite energias boas a partir de si. No entanto, a imagem do lado direito nos mostra que existe uma luminosidade, e essa luminosidade é justamente de uma pessoa que está vibrando positivamente. Então, ela emite energias que são direcionadas para determinados objetivos, movidas, então, pela sua vontade de ajudar, pelo seu sentimento nobre. Então, a ciência nos mostra que realmente nós transmitimos energias quando nós nos relacionamos com o próximo. Quando nós pensamos em favor do próximo
ou quando nós temos as nossas atitudes. Assim, nós vamos encontrar dentro da medicina uma afirmação do Dr. Drauzio Varela que mostra o reflexo pessoal das pessoas negativas e coléricas, o que acontece com elas próprias. E Dr. Drauzio Varela fala que pessoas negativas não enxergam soluções e aumentam problemas. Preferem a lamentação, a murmuração, o pessimismo. Melhor seria acender o fósforo que lamentar a escuridão, segundo ele. Pequena é a abelha, mas ela produz o que mais de doce existe, que é o mel. Somos o que pensamos. O pensamento negativo, a vibração negativa que nós estamos emitindo contra alguém ou gerando todo aquele negativismo interior, acaba se transformando em uma doença psicossomática. Então nós vamos ver que nós acabamos sendo contaminados pela nossa própria energia negativa. Então é um reflexo pessoal negativo. E o que acontece com a geração dessa energia? Acaba intoxicando até mesmo o nosso perispírito. Portanto, nós vamos ver que as energias negativas, os pensamentos negativos, tudo aquilo que nós estamos fazendo contra alguém, também tem uma repercussão em nós mesmos. Como também nós teremos reflexos nas pessoas para quem nós estamos dirigindo o nosso pensamento ou a nossa palavra odiosa, a nossa palavra colérica. Então vejam que nós vamos exercer nessa criatura uma pressão psicológica bastante importante para ela. E essa pesquisa realizada por um centro de atendimento, um centro de estudos da área da sociologia e da psicologia, falam que dentre as modalidades de violência, a mais difícil de ser identificada é a violência psicológica, apesar de ser bastante frequente. Ela pode levar a pessoa que está sendo alvo de uma violência psicológica, tanto pessoal como cibernética, a se sentir desvalorizada, a sofrer de ansiedade e adoecer com facilidade. Situações que, se arrastarem por um longo tempo, vão se agravar, podendo levar a pessoa até mesmo ao suicídio. Assim, nós vamos ver que dentro de um relacionamento doentio, dentro de uma emissão de palavras e de pensamentos negativos que nós podemos fazer ou ter para contra o nosso próximo, nós poderemos estar provocando naquela criatura todo um distúrbio emocional, já que nem todas as pessoas são preparadas para não assimilar aquelas energias. Existem pessoas, pela sua conduta moral, pelo seu equilíbrio espiritual, eles conseguem fazer como que uma proteção em torno de si, e essas vibrações negativas não as atingem. No entanto, existe, como já dissemos, pessoas, espíritos reencarnados no nosso planeta que estão em fase de expiação, de provas, espíritos imperfeitos, em que os seus distúrbios emocionais poderão ser agravados de uma forma bastante significativa diante de uma emissão de energias ruins que nós podemos fazer. Então vejam por que o Cristo se preocupava na necessidade de nós termos a brandura, a mansuetude, a afabilidade para com o nosso próximo. No tempo do Cristo, ele não tinha condições de falar sobre energias que eram geradas a partir dos nossos sentimentos e da nossa vontade. Então ele falava que seriam bem-aventurados aqueles mansos e pacíficos. No entanto, hoje,
nós entendemos que nós somos polos de emissão de energia e precisamos então utilizar todos os nossos atributos com amor em favor do nosso próximo. E Emmanuel, ele que tratava Francisco Cândido Xavier sempre com muita energia, ele falava ao Chico: Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. Ou seja, procure ser uma pessoa útil em todas as suas atitudes e nas suas palavras e nos seus pensamentos, para que você não prejudique a ninguém. Por outro lado, quando nós temos relacionamentos saudáveis, relacionamentos positivos, amáveis para com o nosso próximo, nós acabamos desenvolvendo em nós anticorpos mentais. Estes anticorpos mentais, eles fazem com que nós nos protejamos, tanto física como espiritualmente, de agressões que poderão vir de energias geradas por pessoas que não nos querem bem. Então vejam que numa situação em que nós vivemos atualmente, essa situação pandêmica, que já se arrasta há mais de um ano no Brasil, nós vamos encontrar, pela orientação de Manuel Filomeno de Miranda, e também numa citação de Eurípides Barçanufo, que nós temos aquilo que se chama de imunologia pessoal. E esta imunologia pessoal nada mais é do que uma proteção que nós acabamos tendo e gerando no nosso corpo perispiritual e também no nosso corpo físico, com a geração de anticorpos que irão nos proteger das agressões externas. E com relação ao nosso próximo, vejam que quando nós falamos ou promovemos palavras de mansuetude, de afabilidade, nós vamos estimular no nosso próximo justamente a autoestima. Nós vamos estimular para ele uma situação favorável que dá esperança para que ele tenha momentos melhores. E Joana de Ângeles, ela cita um atendimento que nós temos na Casa Espírita, que é o atendimento fraterno, e ela fala: o atendimento fraterno da Casa Espírita é de vital importância para que todo aquele que busque a ajuda seja orientado com equilíbrio, guiando-o para o labor da autoiluminação. Então vejam que nós, dentro do atendimento fraterno, nós não iremos tirar o fardo da pessoa, não iremos tirar o problema da pessoa, mas nós iremos, pelo esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, oferecer a ele um novo caminho e mostrar que ele tem realmente uma nova oportunidade para buscar caminhos melhores em sua vida. Nós vamos ter uma mensagem contida no Evangelho, no Livro da Esperança, que foi um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que comemorava o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem, Verbo Nosso, fala o seguinte: ainda as palavras, velho tema, dirás, mas é sempre novo. É que dizem as palavras e palavras. Conhecemos aquelas que os textos literários reúnem. Conhecemos as palavras que a gramática disciplina. Conhecemos as palavras que a praxe entretece e aquelas que a imprensa enfilera. Referir-nos-emos, contudo, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Portanto, Emmanuel, ele iria se dirigir àquele verbo, àquela palavra emitida por cada um de nós. Verbo que nos transporta
o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. Portanto, as nossas palavras, elas são nutridas de emoção, muitas vezes temperadas pelo calor do momento em que nós estamos vivendo. Continua Emmanuel, que no trabalho cotidiano, seja ele natural quanto o pão simples no serviço da mesa. No trabalho, intercâmbio afetivo, usemo-lo à afeição de água pura. Nos instantes graves, façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião, que se limita, prudente, à incisão da zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Nos dias tristes, tomemo-lo por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Assim, nós vamos ver que a emoção da palavra, ela está em todos os momentos da nossa vida, está no nosso trabalho, está no nosso intercâmbio afetivo, quer seja no lar ou dentro da própria família, nos instantes de dificuldade e também nos dias tristes, mas que nós possamos ter essa palavra como algo de equilíbrio, algo que nós possamos realmente traduzir o nosso sentimento, a nossa intenção de ajudar ao próximo. Palavras, segundo Emmanuel, são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Portanto, nós devemos usá-las com equilíbrio e tolerância, fazendo com que jamais usemos a desconsideração do nosso próximo e nem um tratamento irônico. Sempre que a irritação possa nos visitar, é melhor que não falemos nada, como disse Emmanuel a Chico, é melhor que guarde silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. Portanto, devemos fazer com que as nossas palavras sejam comedidas, sejam afáveis, sejam realmente de afabilidade e de brandura. E assim, dá para nós entendermos que o Cristo, há 2000 anos, ele se preocupava em fazer com que as pessoas entendessem que nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. E com isso, com toda a evolução que a ciência nos oferece, com todo o progresso que a sociedade teve, nós precisamos realmente entender, principalmente neste momento grave em que vivemos, a necessidade de nós utilizarmos a brandura, a afabilidade, o amor ao próximo e termos a ética do amor no relacionamento interpessoal, porque ele é capaz de fazer com que as pessoas se superem as suas dificuldades e encontrem um novo objetivo para as suas vidas. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e desejamos a todos muita paz. Obrigada. Que os espíritos desencarnados abram seus olhos de espírito e compreendam a nova condição que se encontram na dimensão espiritual. Que eles sejam encaminhados a lugares de atendimento e socorro e recebam o bálsamo curativo que tanto precisam. Que confiem em Deus e recebam os ensinamentos nas escolas espirituais. Não se revoltem, nem prejudiquem os irmãos que deixaram no plano terreno. Mudem sua maneira de pensar e de agir para que tenham o progresso e a evolução espiritual. Partam em paz. Deus, nosso Pai,
que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Continuemos concentrados no encerramento de nossa reunião, compartilhando e agradecendo aos mentores de luz tudo o que recebemos de bênçãos nesta noite. Que vocês em seus lares, seus entes queridos, amigos e irmãos necessitados, recebam o alento, o abraço fraterno, com a certeza de que a providência divina nunca nos falta. Que continuemos firmes em nossos propósitos e que a fé em Deus e em Jesus e nos espíritos amigos que estão ao nosso lado façam de nossos corações e de nossos pensamentos morada de amor e solidariedade. Que nossos lares sejam harmonizados e que nossas famílias recebam o amparo espiritual, saúde e proteção. Que nos momentos de dificuldade não nos desesperemos e busquemos na fé e na misericórdia divina a força e a coragem que precisamos. Devemos buscar sintonia com os espíritos superiores, produzindo uma onda mental que forme um fluxo de energia coeso para estabelecermos um entrosamento perfeito com o plano espiritual. Ao orarmos, nos tornamos esse foco irradiador de energias salutares que beneficia a nós e aos nossos irmãos, atraindo o auxílio dos espíritos benfeitores pelos canais da intuição que vêm nos sustentar. Vamos enxergar a vida com inspiração, com motivação e com alegria de viver. Assim nossas lutas parecerão menos difíceis. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje teremos a música Nova Era. Agradecemos estarmos novamente com vocês esta noite e que a próxima semana seja de luz, de paz, de saúde e de alegrias para todos vocês. Boa noite. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vou andar pela praia. Com a espuma a molhar meus pés eu vou cantar, cante comigo. Pra saudar um mundo novo de amor e paz que vai chegar com as ondas. Pra suavizar a alma, para libertar o coração e a mente. Vamos soltar nossas vozes pelo ar, deixar o canto se espalhar, e mais outras vozes vão cantar. A fraternidade pura em forma de canção. Será tempo de amar, será